Chegou a hora de falarmos sobre mais uma edição absoluta, o primeiro volume de Batman por Neal Adams. Olha que lindo! Eu fiz a leitura desse trabalho, vou explicar todos os detalhes para você, vou te mostrar a arte, o acabamento. Você vai saber tudo agora, lembrando que este programa aqui é patrocinado pela loja Mundos Infinitos, que é parceiraça aqui do canal BBHQs. Recomendo muito que você conheça, você pode apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code, ou ir aqui na descrição para que você possa conhecer a página BBHQs no site da Mundos Infinitos. A Mundos Infinitos tem lá, sim, ônibus, sagas, edições definitivas, edições absolutas, Epic Collections, né? Tem muitas possibilidades para você comprar ali quadrinhos de super-heróis, mas não é só isso não. A Mundos Infinitos tem mangás também, a Mundos Infinitos tem álbuns de figurinhas, até livros andam figurando lá no catálogo da Mundos Infinitos, além de produtos das várias editoras aqui do Brasil. Lá você encontra Comic Zone, você encontra Mitos, você encontra Devir, Darkseid, você encontra Pipoca e Nanquim, você encontra uma variedade muito grande na Mundos Infinitos, e eles têm como diferencial a experiência incrível no processo da entrega do seu produto, tá? Você vai comprar seu quadrinho lá na Mundos Infinitos, você vai ficar encantado com o trabalho que eles fazem, realmente é muito bacana, além de várias outras novidades que existem ali no site, como a área de alerta de cupons, promoções específicas para produtos que vão ser mais direcionados para o seu padrão de compra, para sua necessidade. Então vale muito a pena, tá? Bota aí a câmera do seu celular sem compromisso, conhece lá a nossa página, conheça a Mundos Infinitos, você vai gostar bastante, com certeza. E vamos agora dar uma olhada neste Batman do Neal Adams. Vou te trazer todos os detalhes agora. É incrível dizer isso, mas essa aqui é a 14ª edição absoluta lançada pela Panini aqui no Brasil. A gente sabe que virão outras por aí, comparando com o que já foi publicado lá na gringa. A Panini tem seguido esse modelo, esse padrão. É bastante óbvio até, mas é importante dizer, porque algumas pessoas até questionam, esse trabalho aqui não é um trabalho direcionado para o público que está começando a ler quadrinhos, que está, né, querendo colecionar agora. Esse aqui não seria a melhor indicação, uma vez que é um material mais caro, um material mais indicado para leitores mais experientes e que sim, querem ter um material mais caro, um material bem mais luxuoso dos seus artistas favoritos, uma vez que a edição absoluta ela é mais focada no trabalho dos grandes artistas, tá? Então, mesmo aquelas histórias que já foram inclusive resenhadas aqui no canal, caso de Batman Piada Mortal, embora você tenha o grande nome ali do Alan Moore, mas ali também tem um grande trabalho artístico do Brian Bolland, né? Nós tivemos aí trabalhos produzidos pelo Alex Ross, já resenhados aqui no canal, então é um trabalho mais luxuoso, só que curiosamente, diferentemente das outras edições absolutas, essa aqui é a que tem, assim, digamos, um material mais difícil de encontrar. A Panini publicou, anos atrás, talvez em 2016, 2015, 2016, a Panini chegou a publicar em 3 encadernados a fase do Neal Adams, uma parte dela com os roteiros do Daniel Neal, né? O Daniel Neal vai entrar depois e vai começar a escrever os roteiros, e eles formam uma dupla muito boa. Ela publicou em 3 volumes numa coleção chamada Lendas do Cavaleiro das Trevas, mas faz bastante tempo que esse material está esgotado, você talvez consiga encontrar aí num sebo. Mas a proposta aqui é realmente mais focado na arte, ainda mais quando se trata desse material. Eu vou explicar isso já já para você. Primeiro, a gente tira, né, como é tradicional sempre, as edições absolutas, elas vêm com uma caixa, essa caixa é sempre de muita qualidade, é uma caixa bem resistente, é um box forte, ele sempre fica bem justo, né, com o quadrinho. Tem aqui todos os detalhes aí, né, que você está vendo. A lombada, lembrando que esse aqui é o primeiro volume, teremos outros volumes aí dessa série. E aqui a parte traseira da caixa, com o autógrafo ali, a assinatura do Neal Adams, que esteve no Brasil em 2019. Ele esteve no Brasil em 2019, durante a Comic Con Experience. E acredito eu que teria retornado se não fosse aquele período de pandemia, e, infelizmente, o Neal Adams veio a falecer em 2022. Mas, sem dúvida, um grande artista, e ele tem algumas características que são bastante peculiares. Já vou explicar isso para você. Algumas, não são todas, mas algumas edições absolutas também têm uma sobrecapa. É o caso dessa aqui.
Então eu vou tirar para que você possa ver os detalhes da sobrecapa. A gente tem aqui orelhinhas, né? Olha só. Vou mostrar aqui a parte frontal primeiro, depois a gente olha as orelhinhas. Tá aqui, ó. Aí ele está começando ali a trazer um contexto, né, do ano de 1967, momento em que o Neal Adams vai começar a trabalhar com o título do Batman e vários roteiristas vão trabalhar com ele e tal. Aqui você tem o símbolo do morcego com também a assinatura do Neal Adams. A lombada da sobrecapa. E aqui a parte traseira com uma arte bem bonita. Eu gosto bastante da arte do Neal Adams. Esse cara, ele é, sem dúvida, né? O Batman do Neal Adams é um dos Batmans definitivos, assim. Quando você pensa em Batman, né? Ah, quem desenhou melhor o Batman? O Neal Adams vai estar no top 3, assim, né? Se a gente for fazer uma discussão desse tipo. E aqui, o quadrinho ficou assim. Um livro todo preto com a assinatura do Neal Adams no meio, o logo ali do morcego. Achei bem bonito, ficou sóbrio. Eu gostei, tá? Eu gostei. Confesso que quando se trata, por exemplo, dos ônibus da Marvel, embora eu não reclame, pra mim não é um problema, mas eu concordo com quem disse que as capas dos ônibus da Marvel são muito feias, né? Você só tem o título ali, o nome do personagem, do grupo, seja lá o que for. Mas nesse caso aqui ele ficou com uma outra abordagem, com uma outra pegada, ficou muito bonito. Tradicional fitilho, né? Sempre tem fitilho nas edições absolutas, e no caso do Brasil, eu acho que é só aqui no Brasil que tem fitilho nos ônibus da DC. Posso te falar uma coisa? Eu não gosto tanto dos fitilhos nos ônibus, por incrível que pareça. Eu no começo até achava boa ideia, mas conforme eu fui lendo e fui colecionando, eu prefiro ele sem fitilho, eu prefiro usar um marca-página. É uma questão de gosto, não é nada que vai fazer uma grande diferença. Mas no caso da edição absoluta faz sentido, porque a edição absoluta é mesmo essa proposta, né? Essa é uma edição muito luxuosa. A gente sempre dá uma conferida primeiro nas guardas, e esse trabalho aqui, ele tem uma curiosidade na sua estruturação editorial, assim, no modo como ele foi montado, digamos assim, que ele é cheio de extras, mas os extras dele não estão no final do quadrinho. O que você tem no final do quadrinho é a biografia. As pessoas envolvidas aí no projeto, em alguns roteiros, até o Denny O'Neil. O Denny O'Neil é sempre lembrado como grande parceiro do Neal Adams, mas ele trabalhou com muitas pessoas, né? O Neal Adams também é sempre lembrado como um cara da DC, mas ele também trabalhou na Marvel, tem fases importantes na Marvel também. Aqui a gente tem a biografia dele, do Neal Adams, uma biografia bem interessante, assim, porque ele foi um cara muito importante para a indústria. Dentre vários fatores, ele foi, por exemplo, o cara que questionou, que bateu de frente com a indústria numa época em que os artistas nem sequer recebiam nome nas histórias, não recebiam os originais das suas artes de volta. Ele foi um cara que teve esse confronto aí muito arrefecido ao longo de vários anos. Dick Giordano, cara importantíssimo aí em vários trabalhos, contribuiu demais para DC, chegando a ser até um manda-chuva ali na DC. O Bob Haney também foi roteirista, trabalha aqui em várias histórias. E o Carmine Infantino, que é um dos nomes mais reconhecidos, para quem é fã aí da DC conhece ele, da grande trajetória dele com o Flash, Barry Allen, é um cara da Era de Prata. São caras que fizeram história, especialmente aí na DC. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhada. Ah, aquela mesma arte, ó. Olha que bonito que ficou isso aqui. Tem várias coisas interessantes para a gente analisar nesse trabalho aqui. Você está vendo que aqui você tem o índice, e isso aqui não é tudo de histórias. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Você tem, ó, capa de The Brave and the Bold 80, e aí você tem propriamente The Brave and the Bold 80, que é bem óbvio nesse caso, quer dizer, você tem a capa original e tem a história, mas você tem situações também, como por exemplo aqui, ó, World Finest Comics 182 e World Finest Comics 183, nos dois casos aqui você tem as capas. Então você tem vários extras de capas feitas pelo Neal Adams
que você vai vendo ao longo das histórias. Quando você termina uma das histórias aí, que todas as histórias, salvo, tem alguma diferença? Acho que todas são da The Brave and the Bold. Todas as histórias contidas aqui são The Brave and the Bold, já vou explicar o que é isso. Mas você tem aqui capas de outras edições, como a World Finest Comics. A World Finest Comics aí tem uma diferença, né? Qual que é a diferença? The Brave and the Bold, World Finest Comics. A Finest Comics eram histórias sempre Batman e Superman. Batman, Superman, Robin, né? Batman, Superman, Robin. Sempre histórias com essa dupla, ok? The Brave and the Bold era uma revista que sempre trazia histórias do Batman com algum personagem, algum parceiro do universo DC. Então todas as edições aqui você vai ver o Batman atuando com mais alguém. Ele está sempre junto com outro personagem. Essa é a característica da The Brave e The Bold, um pouco similar ao que era na Marvel, a Marvel Team Up, né? Que era sempre o Homem-Aranha com alguém. Aqui é o Batman com alguém. Então você tem aí as edições, você está vendo que as edições são datadas aqui sempre da década de 60, né? A gente vai até 69 aí. Então é um quadrinho dos anos 60, tem um ritmo, uma pegada de roteiro diferente. Eu já vou falar também sobre esses aspectos de roteiro. Olha que bonito isso aqui, cara. Olha como que o Batman do Neal Adams é incrível, cara. Como é que esse cara desenhava. E aqui páginas originais, né? É uma página pequenininha, mas uma página original no nanquim ali do Neal Adams. Lindo, lindo, lindo. É lindo. A arte dele é incrível e ela marcou época. Como eu disse, esse programa aqui eu vou trazer várias curiosidades a respeito desse trabalho e por que ele faz sentido, mesmo que em termos de roteiro e histórias, elas sejam muito diferentes daquilo que a gente está acostumado com Batman hoje, e em alguns momentos elas são bem fracas, na verdade, as histórias são bem fraquinhas, em alguns casos. Em alguns casos a história é ok dentro da proposta da época, mas tem alguns que mesmo para a época a história é mais ou menos. E isso faz com que esse trabalho seja muito notável, especialmente por conta da arte. Eu já vou te explicar essas curiosidades aqui, porque que o Neal Adams marcou uma geração inteira, né, de artistas. Tem um texto aí do Neal Adams e a gente já vem aqui para a capa. Uma das capas aí você vê o Batman e Robin. Aí tem aqui uma Batman e Spectro, The Brave and the Bold, tá vendo? Ó, sempre o Batman com alguém, The Brave and the Bold. Batman e Spectro, essa história não está aqui, isso aqui é capas que o Neal Adams fez. Então, por exemplo, naquela edição antiga ali da Lendas do Cavaleiro das Trevas, você não tem essas capas extras, né? Você tem até as capas ali das histórias originais feitas pelo Neal Adams, mas enquanto ele só capista, não. E aqui vem uma curiosidade sobre o Neal Adams, tá? O Neal Adams, ele é provavelmente o maior artista da DC em termos de cultura pop, no seguinte sentido. Quando você vai em lojas da DC, loja da DC, no shopping e tal, que tem camisetas da DC, cara, é muito provável que você encontre uma camiseta com uma arte do Neal Adams. Assim, eu acho que o Neal Adams e o José Garcia Lopes, eles são os dois grandes artistas da DC que marcaram gerações e gerações até hoje, cara. Você encontra camisetas com capas do Neal Adams. O Homem Elástico aí, né? Também The Brave and the Bold. Então ele tinha composições não só das capas, as capas do Neal Adams contam história, né? Se você prestar bastante atenção, você vê que tem uma ação acontecendo ali, é tudo muito chamativo na capa, e ele também utilizou muito, e até de forma mais expressiva, esses recursos narrativos através de um desenho. O desenho do Neal Adams é uma característica do trabalho dele. Ele consegue contar muito com muito pouco, assim. Com uma página ele conta muita coisa na arte dele. Você vê muita coisa acontecendo e isso aqui tem uma origem específica. O Neal Adams, dentre outros grandes artistas, ele claramente tem um grande repertório de técnicas narrativas através da arte que vem do Jack Kirby, cara. Ele é muito fã do Jack Kirby e ele pegou coisas do Jack Kirby, mas ao mesmo tempo, o Neal Adams foi o responsável ali no final dos anos 60 por mudar o padrão de arte que era produzido naquela época, porque nos anos 60 a Marvel estava explodindo ali, a Marvel como a gente conhece hoje, Quarteto Fantástico e tal, estoura em 1961, e o Kirby, que já era veterano nessa época aí, cara. O Kirby já vinha fazendo trabalhos desde os anos 40, já era um cara reconhecido, mas na Marvel ele vai fazer seus grandes trabalhos.
E aí a arte do Kirby passa a ser muito emulada, né? Especialmente na Marvel mesmo, né? Todo artista que chegava na Marvel ali precisava fazer o estilo do Jack Kirby, precisava fazer nesse formato. E o Neal Adams, ele de certo modo, ele deu o próximo passo, assim, ó. Não que o estilo do Kirby tenha morrido, mas ele deu o tom do que seria o quadrinho dos anos 70, especialmente da DC. Então, é mais ou menos assim, o Kirby, ele é o cara que marca o estilo artístico da Marvel, ali em 60 e tal. Eu não acho que o Neal Adams tenha feito isso sozinho, tem outros caras, o Curt Swan, o próprio José Garcia Lopes, né, que redefiniram muito ali do formato, do modelo artístico dos quadrinhos que vai vigorar nos anos, até nos anos 80, cara. Até na Crise nas Infinitas Terras você vai ler lá, você vai ver que é mais ou menos nesse estilo aqui a arte. Mas o Neal Adams, ele com certeza é um desses caras que fez uma grande reviravolta artística na época. Aí aqui a gente tem a capa da primeira história, que é chamada de Brigada da Vingança, eu acho. Acho que é isso. As Brigadas da Vingança. Então, aqui é o tipo de história que você já começa a ver os layouts muito inventivos do Neal Adams, mesmo para nosso momento hoje, que a gente tem tantos e tantos quadrinhos com layouts diferenciados, o Neal Adams ainda continua tendo a sua assinatura. Assim, você olha, você vê que é o estilão dele, né? Um desenho muito bem trabalhado, com uma movimentação sempre muito grande, né? E aqui a gente vai ter uma história, por exemplo, que é belamente desenhada pelo Neal Adams, mas, por exemplo, a gente já não tem... Ele arte finaliza, se não me engano, algumas histórias, né, e desenha outras. Aqui tem o trabalho dele, mas você já vê que a história aqui, cara, ela é muito Era de Prata, assim, é uma história muito pegada ainda a coisas dos anos 50, com um roteiro bem infantil, tá? E que, assim, falta qualidade aqui comparado a histórias que a gente vai ver em seguida, tá? Dentro desse encadernado. Eu não tô comparando com hoje, não. Eu tô comparando com o que a gente vê neste encadernado mesmo, neste volume aqui. Aqui você tem uma história onde tem uma galera que... alienígenas que são fãs do Luthor, querem derrotar o Superman, e aí tem os caras que querem se vingar do Batman, mas ao mesmo tempo torcem pro Batman. E aí tem os encontros entre Batman e Superman, onde eles vão fazer grandes desafios. Você vê o Batman sorrindo aqui. Cara, isso aqui era de prata. Ainda não é aquele Batman sombrio que o próprio Neal Adams vai fazer depois. Isso você vai acompanhando ao longo desse volume. É interessante observar isso, como que o roteiro também vai indo para uma outra direção. Então aqui a brincadeira é que o Superman e o Batman ficavam ali criando um para o outro ali, desafios, eles precisavam realizar esses desafios, e aí tem o Robin do lado do Batman, tem o Jimmy Olsen do lado do Superman. É uma história, como eu disse, bastante infantil, aquela coisa de no final explicar tudo o que aconteceu, né? Tem um mistériozinho ali, ele explica pra você. Essa história aqui, essa outra história aqui, Superman e Batman, essa aqui eu já gosto mais. É uma história em que envolve... Mas também, assim, ainda bem Era de Prata. Tem um grande astro do cinema, que o Superman vai visitá-lo, como Clark Kent, mas aí o cara sabe que o Superman é o Superman, e aí esse cara tira um capuz ali e você vai ver que é um alienígena, e ele está pedindo para que haja um enfrentamento, porque tem grupos ali no seu planeta que são contra ele, que é uma espécie de vice-presidente nesse planeta. Ele está sendo perseguido politicamente. Superman vai ajudar esse cara, mas aparece um outro alienígena da mesma raça e vai falar com o Batman. E aí tem o confronto entre Superman e Batman, né? Eles vão lutar um contra o outro, só que aqui a gente vai ver a formação, na verdade, de 3 duplas. Inclusive é um dos subtítulos aqui da história, é um título de dos pedaços do episódio, porque eu já vou falar sobre essa característica aí de episódio. As 3 duplas são Superman e Batgirl, Batgirl e Batman, Batgirl não, Supergirl e Batman, e Jimmy Olsen e Robin. Eles trocam a dupla ali e tal, e aí tem uma história que essa aqui, ela também carrega muito ali da pegada dos anos, inclusive acho que essa é The World Finest, muito dos anos 50. Aí aqui você tem o The Brave and the Bold.
Aqui você já tem uma pegada mais sombria. Aqui você já aproxima mais do Batman, que vai ser... O Batman que a gente conhece hoje, ele é muito fruto dessa fase, é muito fruto do que o Frank Miller fez. Sem dúvida o Frank Miller é o grande cara ali, mas é preciso lembrar de um detalhe. O Frank Miller, ele de certo modo, né, entre aspas, ele foi aluno do Neil Adams. Quando o Frank Miller quis começar a trabalhar, estava produzindo suas artes ali, ele levou para o Neil Adams o seu portfólio. E o Frank Miller, ele foi assumir um estilo artístico mais, né, ali pro final dos anos 90, início dos anos 2000, mais caricatural em vários momentos, bastante estilizado, em trabalhos onde ele pegava até uma influência tipo Jack Kirby, como ele, ou até do Jack Kirby não, dos quadrinhos argentinos, melhor dizendo, como ele faz em Sin City e tal. Mas se você pegar trabalhos do início de carreira do Frank Miller, você vai ver que ele é bem mais acadêmico, digamos assim. Né? E ele foi aluno do Neil Adams. Olha os cortes dos quadros, é bem diferente mesmo. E aqui você tem uma história do Batman com o Desafiador. Nessas histórias The Brave e The Bold, você vai sempre encontrar um corte no meio da página, assim, ó. Em algum ponto da história você encontra esse corte. Por quê? Porque essas histórias funcionam como se fossem episódios de uma série. Elas são construídas como se fossem episódios de uma série televisiva. Uma série televisiva dos anos 60, né? Logicamente, você que já assistiu séries dos anos 60, em algum momento da sua vida, você vai perceber isso. Essa característica, ele dá um corte, ele cria um pequeno cliffhanger, né? Lembra que tinha isso? Criava um pequeno cliffhanger para dar um corte ali, ou às vezes até para ir para uma propaganda, para ir para o comercial e voltava para a história. Ele faz isso, pequeno mistério, pequeno gancho, para dar prosseguimento à história, para que a história avance. Eu preciso te confessar que eu curto esse estilo, acho legal. A gente não vê, não me recordo de quadrinhos mais recentes que tenham esta característica, mas aqui você tem esta situação aí. Então, é uma história com mistério, tem um assassinato, você vai ver aí o Boston Brand, o desafiador, juntamente com o Batman. E aqui eles ainda não se conhecem tão bem, então eles acabam se enroscando um pouco e tal. Aqui é o Batman junta... Aí tem capas, final da edição você sempre tem capas, tá? Olha só, capas da World Finest. O legal é que eu vejo essas capas e fico querendo ler a história. Eu falei, puxa, mas não tem a história dessa capa não. O meu trabalho é do Neil Adams, então você tem as capas aí. Ó, cara, isso aqui é muito estilão anos 50, cara, essas divididas ainda aqui. Olha que legal essa capa. E aí você tem a próxima história aqui, que é contra o Helgramit, que é uma espécie de um cara insetoide e tal. Lembrando que esse material aqui, ele foi recolorido, tá? Ele foi recolorido há muito tempo e parece que não existe mais o padrão de cor original lá, que foi feito na época. Então é um material mais recolorido. E você vê, cara, a incrível capacidade do Neil Adams, por exemplo, de recortar quadros, você nunca se perde na leitura, e ele utiliza ângulos diferentes, a câmera, né, entre aspas, aqui pegando de baixo para cima, pegando num super close e tal. Cara, é muito perfeito, assim, o Neil Adams, quando a questão da proporção que ele faz. Tem cara que faz a proporção, assim, por exemplo, perto, longe, você fica meio estranho, né? O Neil Adams, você nunca tem essa sensação, é muito bem feito. E eu gosto de algumas características que ele faz do Batman, porque ele faz um Batman muito artista marcial, acrobata, né, em vários momentos. Aqui é uma história que vai ter o envolvimento... Olha o corte no meio da página que eu tava te falando, ó. Que a gente vai ter o envolvimento... Jack Ryder, se eu não me engano. Jack Ryder, o rastejante. Olha que composição sensacional isso, ó. A capa do Batman e cada parte da capa ali é um quadro da história. Vamos avançar aqui para a gente ver. Aqui você já tem histórias mais densas, nada comparado a coisas que a gente vê, histórias mais recentes do Batman, onde a coisa chega a ficar brutal muitas vezes, mas ainda assim aqui já tem um peso maior, o crime é tratado com mais seriedade, a questão da corrupção também aparece, mafiosos, mas aqui você ainda tem vários elementos de personagens que eles são íntegros, sabe? Aqui você não tem coisas que você vai ver depois já nos anos 80 com Frank Miller, Alan Moore, o personagem sendo questionado, o personagem tomando atitude, que você
fica meio em dúvida. Para citar um exemplo do próprio Batman, não é? Recentemente teve aqui no canal a resenha de Batman, Bruce Wayne Assassino, e quando você lê esse quadrinho, você vê que é um quadrinho lançado nos anos 90, a Batfamília chega a questionar se o Batman matou mesmo, porque o Batman tá meio maluco. Ele tá, nos anos 90 ele era agressivo excessivamente, então tem aquela preocupação, será que ele perdeu a linha? Aqui isso nunca acontece. Isso aqui não existe essa situação. Quem é bom mesmo, quem é mal mesmo. Logicamente que alguém pode enganar, e mesmo quem é mal pode ser resgatado. Tem uma história assim aqui. Olha a divisão de quadros, cara, e isso dá uma fluência muito grande. Olha, ele pega a própria capa, né, para dar uma espécie de uma linha paralela ali ao recorte do quadro, então isso aqui dá uma dinâmica muito grande. Olha, é muito bonita a arte do Neal Adams, não tem como você não reconhecer isso. Essas pegadinhas assim, ó, saindo da mão do quadro. Olha o grid da página que ele monta, cara. História com flash aqui. Eu vou avançar mais um pouquinho. Essa aqui é uma história com Aquaman. Olha só. Vai envolver aqui a Mera, vai envolver o Worm. Mais capas aqui. Aí você vê que ele fazia capas nesse período, mas olha como que isso aqui é diferente do que ele está fazendo nas histórias, né? E diferente não no traço, mas diferente na ideia, os personagens e tal. Quando você vai pro quadrinho feito mesmo, não só a capa, mas o quadrinho propriamente dito, os quadrinhos são mais sérios, assim. Essa aqui é uma história em que o Batman vai arrumar um novo ele vai arrumar um novo tutoriado, né? O que seria filho adotivo dele. E o Dick, aqui é uma história com o Dick fica meio assim. Aí você vê que o Dick aqui, por exemplo, ele é o Robin, mas ele não é aquele menino engraçadinho e tal, como é na primeira história ali da cruzada Brigada dos Vingativos. Esqueci o nome da história. É aquela primeira história que eu te mostrei lá, que tem o Batman e o Superman aqui. Você já vê um clima bem mais sério. E as artes são todas lindas, cara. Não tem como você não ficar deslumbrado com a composição de página que ele faz. Aqui a gente vai ter uma história. Essa história aqui, ela tem uma característica interessante, que ela mostra que a DC, nessa época, ainda não tinha todo aquele apego a cronologias. Porque as histórias do Batman se passam nos anos 60. Então, ele vai contar aqui, é uma história que é contada pelo próprio Batman, né? O próprio Batman conta uma história que se passou durante a invasão lá da Normandia, o dia D. A gente está falando de Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, mais de 20 anos antes do que as histórias, e o Batman continua jovem, entendeu? Então, assim, era muito fluida essa questão cronológica. E é uma história com o Sargento Rock. Então você vê que a história acabava valendo mais do que qualquer... Olha isso, cara. Olha o desenho do cara. A expressão do rosto do personagem. É uma história que não... É muito fluida essa questão cronológica aí. E aqui, para fechar, essa capa, por exemplo, eu já vi ela, cara, em camisetas. Olha que capa sensacional. Aqui é uma história que vai envolver... o Batman chega a ser senador nessa história, e é uma história com o Oliver Queen, o Arqueiro Verde. Certo? É isso. Em termos de roteiro, narrativa, é a perfeição? Não é. Não é. Comparado ao que a gente tem hoje, a gente vê que os roteiros avançaram muito, os diálogos são muito melhores hoje em dia, mas a gente tem que olhar o quadrinho pela produção da sua época. Pela produção da sua época, olhando aqui, dentro desse volume, se atendo só ao que a gente confere aqui, a gente percebe sim uma evolução de histórias que eram realmente muito conectadas ainda, Era de Prata, muito infantis, e gradativamente elas vão tomando tons mais sérios, vão ficando mais densas e tratando de questões um pouco mais problemáticas da humanidade, caráter, comportamento, crimes, etc e tal.
tá? Envolvendo questões políticas. Você vai ver o Bruce Wayne aqui muito preocupado com as suas empresas, ele tendo que ser um cara ali da comunidade, agindo, tendo responsabilidades. É uma outra pegada aqui, tá? É uma outra pegada que a gente vai vendo à medida que avança e com uma arte simplesmente espetacular, tá? Então, o grande lance desse quadrinho para mim tem a ver com a gente ter possibilidade de ler um material dos anos 60, final dos anos 60, tem um aspecto histórico aí, para mim, eu acho que é muito importante, né? E a gente até vê essa evolução da narrativa, porque, querendo ou não, é uma fase que foi levando o Batman para que chegasse lá nos anos 80 com Frank Miller, Cavaleiro das Trevas, Batman no 1, para que chegasse o Batman que a gente conhece hoje. Quer dizer, não à toa, o Nolan usou a fase do Neil Adams, por exemplo, como uma das suas referências para fazer o melhor filme de super-heróis de todos os tempos, na minha opinião, que é o Batman Cavaleiro das Trevas. Os 3 filmes, né, na verdade. Mas especialmente o primeiro e o segundo tem influências do Neil Adams, sem dúvida. Então ele tem uma importância histórica muito grande. E eu li as histórias, mas sinceramente falando, para mim o que pega aqui não é tanto a qualidade das histórias, se elas são histórias maravilhosas ou não, porque de fato não acho que sejam. Acho que são no máximo histórias ok, tá? Mesmo as melhores aqui são histórias ok. Não são histórias que eu gostei muito e tal. Mas você entender a importância desse trabalho na mudança de status que o personagem tinha. Nós estamos falando de uma época que estava muito em alta ainda a série televisiva do Batman da Feira da Fruta e tal. Aqui você vê trazendo um novo status para o personagem. E a qualidade da arte do Neil Adams, eu acho que esses são os 2 grandes trunfos desta edição absoluta. Fechou? É isso aí. Você pode adquirir esse trabalho na loja Mundos Infinitos, o link está na descrição. Comenta aí comigo o que você achou da arte do Neil Adams que você está vendo aí enquanto eu fui folheando as páginas. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.